Estamos no ar, sim, para você que esperou aí por toda semana, o nosso podcast está no ar. Mais uma edição do Papo com Lelê, mas eu não vou ter essa ousadia de dizer que é mais uma edição, porque essa com certeza é a edição realmente, porque eu trago um convidado aqui muito especial. Aí a galera vai dizer, não, todos os convidados são especiais, mas este é simplesmente uma lenda do esporte amazonense, um cara que durante muitos anos as pessoas queriam desvendar a sua identidade secreta. De quem que eu estou falando? Eu estou falando de Edgar Monteiro de Paula Filho, o Demolidor. Isso, galera. Mas, para aquela turma que é um pouco mais novinha, eu vou ter que fazer aqui uma breve contextualização para explicar quem é o Demolidor e um pouco de toda a história que ele fez no esporte amazonense. Mas antes, é claro, antes da gente começar, eu peço que você faça a sua inscrição aqui no nosso canal, pessoal. Sim, você quer que o trabalho continue, você quer que a gente cresça cada vez mais, você quer que a gente chegue cada vez mais longe e que a gente possa trazer cada vez convidados mais legais, mais interessantes. Então, vem com a gente, hein? Faz a inscrição, não tem erro, botãozinho ali, se inscrever. É só você apertar nesse botãozinho, então já está joinha, você já está inscrito no canal. Se você já se inscreveu no canal, mas está um tempo sem acessar, também vai dar uma olhada ali para ver se você ainda está inscrito, sim, porque o YouTube tem essa parada, né? Às vezes, ali quando você está um tempo de inatividade, ele vai lá e te remove do canal. Então é importante você estar ligadinho aí para ver se você está inscrito. Também deixa aquele likezão bacana, deixa um comentário, uma interação, um emoji, aí o que você quiser. O importante é marcar presença também aqui nos comentários. E também compartilha esse vídeo, pessoal. Compartilha esse vídeo pra galera. Compartilha para aquele seu tio, sua tia das antigas, que gosta de lutas e que conheceu a história do Teleringue. Sim, Teleringue, aonde surgiu aí para a eternidade o herói dessa noite, o Demolidor. Então, falando aqui, trazendo um pouquinho do contexto dessa história, pessoal, é muito importante a gente lembrar o seguinte, né? Do que é o Telecat, né? As lutas coreografadas ali que fizeram muito sucesso no Brasil na década de 60. Então, foi um verdadeiro estouro no Brasil na década de 60, né? Teve caras ali como Ted Boy Marinha, uma galera, uma legião assim de lutadores que fizeram história e fizeram assim, como diz, viraram uma verdadeira febre ali entre a molecada. Então, quando a gente chega na década de 70, aqui na nossa querida cidade de Manaus, um cara pioneiro que também merece aqui a alcunha de lenda do nosso rádio esportivo, Arnaldo Santos, junto com Luiz Saraiva, ele resolve fazer a versão amazonense, né? A versão aqui de Manaus, desse espetáculo de lutas que se tornou muito popular no Brasil ali na década de 60. Então, o Arnaldo com Saraiva, né, resolvem fazer o Teleringue. Exatamente, pessoal. Na extinta TV Juricaba, ele levou esse espetáculo, né, colocou ali no ar e era tudo ao vivo e era uma verdadeira loucura, né? Tinha vários personagens, né? O Kimura, o Silva e no meio de todos esses surgiu aí o Demolidor, né? Que era um cara que, para começo de conversa, ninguém sabia o nome dele, né? Ele usava uma indumentária toda preta, da cabeça aos pés, era uma maior dificuldade para tirar aquela máscara, justamente para evitar qualquer tipo de incidente, onde os caras pudessem ali, de repente, descobrir a identidade secreta do Demolidor. Então, ele se tornou um dos personagens, assim, mais enigmáticos, né? Porque todo mundo ali queria saber, afinal de contas, quem era o Demolidor. E aí você que é mais novo deve estar perguntando assim, cara, de onde é que o Leanderson foi buscar essa história? Bom, simples, cara. Quando eu era criança ali, no início dos anos 80,
para o início dos anos 90, a extinta TV Manchete, que se você é novinho, você talvez nunca tenha ouvido falar, ela tinha na sua programação um programa chamado Supercat. E nesse programa chamado Supercat tinham as lutas ali de telecat, né, como aconteciam nos anos 60 e depois, posteriormente, nos anos 70, aqui em Manaus. E, cara, virou uma coqueluche entre a garotada. E eu gostava muito de assistir. Tinha personagens ali bem legais e lutas bem bacanas. Personagens que eu lembro, assim, bem, tinha o Undertaker, né? Tinha o One Two Three Kid, então era muito divertido assistir aquilo ali, e a garotada assim, eu me lembro de muito da gente ficar ali perguntando, cara, mas como é que o cara dá um tapão desse aí, não sai sangue nem nada, entendeu? Porque, claro, tinha todo um trabalho também coreografado ali, uma coisa bem bacana. E aí eu me lembro que o meu pai, né, o senhor Laércio, me falou assim, olha, nos anos 70, tinha aqui em Manaus um programa parecido com esse, que era o Teleringue, e tal, tinha o personagem tal, tinha o Silva, tinha o Demolidor, tinha o Kimura, enfim, ele foi falando, contando toda essa história e falando ali o nome da galera. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, cara, olha só que legal, a gente já teve isso aqui em Manaus. E aí, cresci, né, virei jornalista, e quando eu começo a trabalhar com esporte, quando eu estava, na verdade, já tinha um ano e pouco de carreira, já, quase indo para 3 anos de carreira, alguma coisa assim, eu fui trabalhar no extinto jornal Correio Amazonense. E aí eu tive a ideia, cara, vamos correr atrás desses caras, bicho, vamos ver o que eles estão fazendo hoje em dia, como é que tá a vida deles. E aí, com a ajuda do meu amigo Rio do Eros, né, a gente conseguiu localizar muitos desses atletas, né? E aí fiz entrevistas assim, numa série que ficou conhecida como As Feras do Teleringue. Então, bati um papo muito bacana com os caras, entre eles, né, o Edgar Monteiro de Paula Filho, o Demolidor, e essa série aí, cara, me levou a conquistar o meu primeiro prêmio jornalístico. Sim, acabei conquistando aí o prêmio Assembleia Legislativa aí de Jornalismo Esportivo. Então, contei um pouquinho dessa história aqui para contextualizar vocês, para vocês saberem, vocês que eu digo os mais novos, né? Porque a galera mais velha é a galera que já passou dos 50, aí sabe exatamente do que eu estou falando. Então, agora, tenho a honra de chamar aqui no nosso podcast Papo com Lelê, Edgar Monteiro de Paula Filho, o Demolidor. Seu Edgar, conta pra gente aí, como é que é a história do Demolidor? A história do Demolidor começa com o atleta Edgar Monteiro de Paula Filho, com a prática de vários esportes, em especial o karatê e o judô. Davam força e naquela altura, com Arnaldo Santos e Saraiva, que resolveram incluir uma figura distinta dentro do seu grupo do Teleringue. Explica como era o Teleringue, como era essa rotina de vocês, como é que funcionava esse trabalho? Olha, o Teleringue para o Demolidor é um pouquinho diferente do Teleringue para os outros companheiros de luta, vamos dizer assim. Os outros companheiros tinham uma fase de treinamento muito específica para esse tipo de atividade. Já o Demolidor vinha com a história do karatê e do judô. E depois, com toda essa máscara, toda essa cara fechada, para participar de umas lutas que em alguns momentos eram extremamente artísticas e em alguns outros momentos eram extremamente lutas, com todo o sentido de uma briga. E a ideia de usar um uniforme que cobria ali todo o corpo, todo o rosto, por que teve essa indumentária? Bem, primeiro porque evitava uma série de conflitos, eu imagino, fora do cenário do ringue, vamos dizer assim. E segundo, a figura deveria ficar, eu imagino, como algo especial na história. Tem que precisar ser revelado e obrigava também os outros lutadores a quererem mostrar quem era o Demolidor. Ou seja, tirar a máscara. O senhor teve várias passagens na carreira que o senhor conta em que a galera fazia ali de tudo para tentar descobrir a sua identidade, né? Conta
Conta pra gente aí como foram esses episódios. Olha, em muitos casos aconteceu isso. Inclusive houve uma muito especial contra um lutador que era Aquiles, que me aplicou um golpe que eu fiquei no chão e batia na minha cabeça para ver se eu ficava com o braço, digamos, impedido de proteger-me. Foi muito difícil, muito complicado, mas conseguimos superar. Havia realmente essas cenas. A máscara não era uma máscara tão simples de tirar. Realmente não era uma máscara tão simples de tirar. E é verdade que teve um episódio envolvendo a polícia aqui de Manaus que tentou entrar no vestiário ali para descobrir, afinal de contas, quem era o Demolidor. Eu diria que não é que invadiu. Realmente o delegado chegou lá quando foi uma luta feita no Olímpico. Naquele tempo não existia no ginásio, não, na quadra do Olímpico, e a luta era contra o lobo selvagem. E a polícia chegou lá, né, poucos minutos antes de iniciar a luta, e queria saber quem era o Demolidor. Claro, o Demolidor já estava todo vestido no vestiário, e aí houve a interferência do Luiz Saraiva, que era advogado, e o Arnaldo Santos. Nesta altura dos acontecimentos, eles prometeram à polícia que levavam a lista de pessoas que poderiam ser o Demolidor. E então, com isso permitiu que nos outros dias eles atendessem a essa demanda. Seu Edgar, e é verdade também que eles usaram como desculpa a história de que o Demolidor poderia ser algum foragido da justiça? Os policiais meteram essa mesmo, seu Edgar? Isso aconteceu? Olha, foi uma parte da conversa, e certamente com a posição do Arnaldo e a posição do Luiz Saraiva, que eram pessoas, um era o jornalista bastante consciente e o outro era advogado, a promessa em si garantiu que não era nenhum bandido que estava por detrás dessas máscaras. Seu Edgar, conta pra gente como eram esses eventos, porque a gente sabe que tinha luta dentro da televisão, dentro do estúdio, mas também vocês faziam apresentações em ginásios, não é isso? Olha, no início era concentrado na TV Juricaba, né? Havia um estúdio, só que esse estúdio, com o tempo, passou a ficar pequeno. E eu imagino que aí começou a coisa, foi para o ginásio do Olímpico, foi para o Parque Amazonense, que eles tomou outras dimensões. E, evidentemente, no Parque Amazonense superlotava, o Olímpico ficava superlotado. Foram lutas realmente, principalmente lutas de maior impacto, como foi, por exemplo, o Demolidor e Aquiles, o Matador, Demolidor e Lobo Selvagem e outros lutadores desse nível. O Silva nunca lutou contra o Demolidor. Quando o Telering começa a fazer um mega sucesso em Manaus, os lutadores, lógico, né, ficaram famosos, né, não podiam ali andar na rua, era pedido de autógrafo, quando era um vilão, o pessoal queria pegar e tudo mais, mas o senhor preservava a sua identidade, o senhor agia ali como se fosse um Homem-Aranha, né, sempre de máscara, né, e conta pra mim como é que era ser um cara extremamente famoso, como o senhor era com o Demolidor, mas ao mesmo tempo um cara anônimo que podia andar pela rua aí sem nenhum problema. Olha, na realidade, o que eu gostava e que ainda gosto era a prática esportiva. Eu tomava isso como um esporte, onde você demonstrava karatê, onde você demonstrava judô e outras opções. Mas não era realmente... Eu praticava voleibol, basquetebol, praticava handball, toda essa linha de esporte, atletismo, era atleta dos universitários, ou seja, sair me apresentando assim não era realmente o objetivo maior. Meu objetivo era me divertir, curtir, praticar bem o esporte e mostrar ao povo que havia possibilidade com o esporte bem praticado, de crescer e de aparecer. E quando é que o senhor conheceu o karatê? Quem foi o seu mestre? A linha de karatê é Shorin-ryu de Okinawa. É um estilo de karatê bastante pesado, não é o estilo, digamos, de muita habilidade
que a gente vê na maioria do karatê, sem desmerecer o karatê hábil, mas o meu era a luta de Okinawa. Okinawa era um porto do Japão e os lutadores eram bastante pesados. Nós começamos, nosso professor foi o Alberto Dias Godfar, que começou, e creio foi ele fazer o primeiro grupo de karatê que treinou no Nacional. No nosso caso, nós treinávamos em nossa própria casa, tínhamos lá um dojo, um local para fazer treinamento de karatê e tudo que fosse necessário. E como é que era o ambiente ali na sua casa? Porque o senhor e seus irmãos praticavam esporte pra caramba, né? Como é que era o ambiente, como era o convívio ali com vocês? Olha, muito bacana, muito importante, muito legal. Os irmãos sempre apoiam. A minha família sempre teve grupo de apoio, nos entendemos muito bem. E todos eles também treinavam karatê, não era somente eu. Todos os irmãos éramos 4, somos 4, graças a Deus. E todos os 4 treinavam sem nenhum problema, se divertiam com isso, comentavam e faziam festa conosco. Era um momento muito especial, realmente muito especial. E um momento muito especial para mim, que pude ver um outro esporte muito diferente, onde tinham diversos tipos de atletas que eram altamente artísticos e outros que eram bastante sérios. E isso realmente tomou outra dimensão. O senhor jogou handebol, jogou basquete, praticou karatê. Como é que era essa rotina de atleta, né? Como é que o senhor conseguia conciliar tantas atividades ali ao mesmo tempo? Bem, naquele tempo não havia tantas opções, por exemplo, de ginásios e quadras como agora. Então, os esportes não era assim que num dia você tinha vôlei do lado, basquete do outro, handebol do outro. Não havia isso dessa forma. Então era possível ter de repente uma competição de voleibol hoje e amanhã ter basquetebol e depois de amanhã ter handebol. Havia essa possibilidade. Então isso me permitia também me movimentar. E havia um outro detalhe que algumas vezes jogava basquetebol, quando terminava ia para uma outra quadra e jogava voleibol. Isso acontecia. Eu realmente me importava como um atleta, essa é a grande realidade, praticando muitos esportes e desenvolvendo todo esse esporte em função de uma atividade esportiva importante. E na opinião do senhor, o quanto é que o esporte ele foi importante na sua vida? Ele ajudou no seu desenvolvimento, na construção da pessoa que o senhor se tornou? Olha, a primeira coisa é importante o esporte como um todo, naquele tempo principalmente, que éramos todos amadores, manter o relacionamento, criar uma amizade. E como disse um pouquinho antes, esse grupo de teleringue era um tipo de atletas diferentes. E a minha presença junto com eles criou um outro ambiente muito interessante, muito bom, um outro tipo de companheirismo. Foi muito interessante realmente. Eu acho que isso me deu a possibilidade de ter uma margem, uma abertura nos meus amigos. Não era só os amigos da escola, do clube em si, mas sim amigos um pouco mais independentes, porque muitos desses lutadores não tinham, digamos, não eram lutador do clube A, ou do clube B ou do clube C. Não, eram simplesmente lutadores que se animavam a participar. Nós tivemos muitos desse estilo, como foi o Lobo Selvagem, o Silva, o Argos, e tantos outros. O Minimassiste, que era o juiz da época, que aliás foi um personagem na época muito interessante, mas todo esse a amizade, o crescimento dessa amizade. E como é que foi a vida depois do Demolidor, né? O senhor estudou o quê? Se formou em quê? No que o senhor trabalhou? Como é que foi a vida depois desse capítulo marcante aí na sua vida? Olha, o que acontece eu sou hoje engenheiro, administrador, tenho especialização em economia, etc, etc. Mas o que foi importante aqui, nesse aspecto, é que eu pude realmente abrir toda uma oportunidade nessas áreas de trabalho. Os amigos me conheciam
Isso facilitava muitas coisas. Também tive muito envolvido também na parte esportiva, onde Dudu, meu irmão, também está envolvido com a sequência. Começamos juntos, só que ele seguiu e nós paramos pelo meio do caminho, porque evoluímos para outras atividades, que isso eram as atividades mais numa profissão diferente. Eu creio que realmente foram momentos muito especiais, com grande abertura. Depois do Demolidor, nós seguimos com calma por outro lado, porque chegou um momento que o Demolidor passou a ser uma figura, digamos, procurada por muita gente. Mas não procurada por ser amigo, mas procurada para lutar, e essa pessoa que o procurava queria mostrar que podia ganhar do Demolidor. Quer dizer, já havia que pensar com calma. Tenho uma experiência com meu irmão, Evandro, que estava com a esposa num restaurante, e apareceu um rapaz e disse: eu sei que tu é irmão do Demolidor, eu vou brigar contigo agora para mostrar que também posso ganhar do Demolidor. A coisa ficou um pouquinho... Começou a dizer, tá na hora. Eu me lembro que uns anos atrás, quando eu entrevistei o senhor ao vivo pela primeira vez, né, eu me lembro de um diálogo com o seu pai, que o seu pai disse assim: olha, tá vendo, até hoje falam desse negócio de Demolidor e tudo mais, e o senhor abriu um sorriso para mim e disse: não, pai, que isso, é muito bom ser lembrado até hoje, né, são memórias gostosas e tal. E esse sentimento, senhor Edgar, ele permanece, essa satisfação de ter sido o Demolidor? Permanece. O Demolidor é uma época interessante e, posso dizer, uma surpresa. Porque naquela altura, como eu disse a você, praticava como atleta, como uma pessoa que praticava um esporte, uma coisa desse estilo. E de repente hoje vejo impactado, na verdade impactado, o reflexo daquele trabalho hoje. Porque naquela altura, hoje se pode explicar muitas coisas, evidentemente não tínhamos tanta televisão, não tínhamos tanto live, não tínhamos uma série de coisas. Naquela altura era opção, tanto é que se dizia que as reuniões ou eram antes do Demolidor, da luta do Demolidor, ou depois da luta do Demolidor. Quer dizer, esse tipo de diferença hoje não existiria mais. E também era uma maneira, não havia, digamos, as novelas como tem hoje, os filmes, tudo isso. Então o Demolidor transformava um momento especial, com um carisma muito bacana de você assistir e ver, porque sabiam sim que o Demolidor era amazonense. O senhor está com quantos anos hoje? 75. E o senhor ainda mantém essa rotina de prática de esportes? Como é que funciona hoje em dia? Como é que o senhor faz para se manter saudável? Olha, já não, evidentemente, com o anterior. Primeiro por tempo, que já não é a mesma coisa. Mas eu tenho feito exercícios. Todos os dias eu faço exercícios sem muitos problemas. Não exercício para ser um super atleta, essa não é a ideia. E mantenho um padrão de alimentação o mais normal possível. Não se deve esquecer que há duas coisas que eu gosto de dizer. Não estou condenando quem, mas, por exemplo, eu não fumo, nunca fumei, e também nunca bebi bebida alcoólica. Então, isso não sei se faz diferença ou não, mas me permite ir tranquilo, sem muitos problemas. Então, isso realmente faz diferença, realmente, Ciro. O senhor morou muitos anos no exterior, se não me falha a memória, ainda mora. Como é que é viver fora do Brasil? Como é que foram esses anos todos aí fora do Brasil? Eu moro num país espetacular, que espero que passe uma situação, como acho que toda a América do Sul está passando por uma situação muito perturbadora, mas de qualquer forma eu moro neste momento na Venezuela, estive morando na China, estivemos morando na Alemanha, quer dizer, são países diferentes, com contornos diferentes, e neste momento eu estou na Venezuela. E esperamos que a gente possa voltar a toda a América do Sul com tranquilidade para tocar, entender as partes de cada um, respeitar os desejos, os interesses de todos. Isso é importante, isso é importante. Seu Edgar, como é morar na China? Imagina assim que deve ser um outro universo, né? Se a gente comparar assim com a nossa cultura aqui, não? Olha, primeiro eu estive com minha esposa lá na China, trabalhava na embaixada,
e nós tivemos a visão importante de que é um povo um dos povos mais antigos, com história mais antigas do mundo, com características muito próprias, devido não somente ao tempo de vida, mas também ao mundo que é a China. Por exemplo, a população da China, que é uma das maiores do mundo, as diferentes características que existem na China. É um povo que é diferente. Você tem de ver, por exemplo, no mandarim, é uma forma de falar chinês, mas já o sul da China, em algumas regiões, se abre um chinês um pouco diferente. E você vê a comida de determinadas regiões, são muito, muito diferentes. Quer dizer, é um povo diferente, mas que é um povo que quer crescer, quer se relacionar, e eu acredito que faz parte do mundo esse crescimento. Com as comunicações modernas, com essas telecomunicações que você às vezes levava no meu tempo, por exemplo, tempo demolidor, um incidente, digamos, nos Estados Unidos ou na Europa, levava uma semana, 2 semanas para chegar. Hoje está acontecendo e já estamos vendo. Eu sei que os filhos do senhor também moram longe, né? O senhor tem um filho que mora aqui em Manaus, né? Tem um filho que mora em Brasília, tem uma filha que mora na Alemanha. Então, como é que o senhor usa aí a tecnologia para conseguir manter esse contato aí, para conseguir aproximar a família? Ajuda bastante. Essa tecnologia acabou. Eu lembro que quando eu morei em São Paulo, queria falar com minha mãe e meu pai aqui, ou meus irmãos aqui em Manaus, pedi uma ligação de manhã, iam completar talvez no final da tarde a ligação por telefone. Tanto é que existiam os radioamadores, eu também sou radioamador, que facilitava essas comunicações, mas mesmo assim era um problema de comunicação. Hoje não, eu sento aqui, daqui a pouco sento e digo, olha, minha filha, fui entrevistado, não sei o que, ela sabe, onde vai sair, papai, quando vai sair? A gente informa e quando você coloca, ela está ali ao mesmo tempo escutando, coisa que no passado não era assim, comunicações eram bastante difíceis. Só que eu fiquei sabendo que parece que dessa vinda do senhor aqui em Manaus, parece que o senhor conseguiu reunir todo mundo, hein? Todos os filhos, né? Conta pra mim aí como foi. Graças a Deus pudemos agora estar tanto com a minha filha da Alemanha que veio, com acho que de Brasília e o daqui, evidentemente, e também os nossos 4 irmãos. Nós somos 4 irmãos, temos 1 ano de diferença, eu tenho 75, outro 74, outro 73, 72, e estivemos juntos também a semana antepassada. Estivemos juntos, que foi um momento muito, muito especial e, evidentemente, muito bom. Bom, e agora eu quero chamar aqui um convidado muito especial também, um cara que quando se fala o nome dele, todo mundo sabe quem é. É um cara que quando anda pela rua, todo mundo mexe com ele, todo mundo cumprimenta. Eu quero chamar aqui Eduardo Monteiro de Paula, o nosso querido Dudu. Chega mais aí, Dudu. E Dudu, conta pra mim como é que é ser irmão do Demolidor. Porque naquela época, né, você era o Edgar era o irmão mais famoso. Você ficou famoso depois, né, com o teu caminho no jornalismo esportivo. Mas antes, né, era o Edgar, né, o famoso da família. Conta pra mim como é que é ser irmão do Demolidor. Na verdade, não mudou muita coisa não. Eu continuo sendo o irmão do Demolidor. E mesmo assim, entrando no risco. Eu me lembro que as pessoas ficavam nos perseguindo de alguma forma. Como o Edgar falou uma vez, no início era cortesmente, e depois chegou um momento que as pessoas nos desafiavam para poder desafiar o Demolidor. Eu, numa competição no Peladão, me lembro uma vez lá no CSU do Parque 10, uma bola dividida, o camarada me jogou lá no Matagal. Quando eu me levantei, disse, não adianta ser irmão do Demolidor não, vai apanhar de qualquer maneira. Então essa é apenas uma dos muitos problemas que a gente enfrentava. Mas lógico, motivo de orgulho. O Demolidor faz parte de uma geração e de uma história no nosso estado. Então, ele tinha dificuldade, era de escapar dos fã-clubes, da moçada. Mas eu acho que o primeiro desafio dele, na prática, era a roupa. Uma roupa justa, feita e cheia de detalhes. E, por incrível que pareça, eu vou passar para ele e ele vai mostrar para você,
a roupa original. Que eu tenho 50 anos, Edgar? 50 anos. Acho que tem uns 50 anos. Então, essa roupa que eu vou passar para ele é a 01 do Demolidor. Vai lá, Edgar. Bota só um pouquinho, respira fundo, porque ela está guardada há 50 anos, está cheirosa. Vai lá, Edgar. Vamos lá. Edgar, conta pra gente com essa máscara, quais são as dificuldades que você encontrava usando essa máscara tão justa e tão pouco detalhista? A primeira da dificuldade era respirar, né? Porque ela está totalmente fechada. E a segunda é ver. Primeiro porque está muito escuro, aí um pano branco aqui, e depois tem limites laterais, que eu não conseguia ver do lado e do outro. Então, o que ele quer dizer? Pode tirar a máscara que está horrível o cheiro. Mas como é tu que está achando, não sou eu, né? Olha, como diz o outro, ele começou dizendo, bem, eu sou o irmão do Demolidor. Bem, eu sou o irmão do Dudu Salve Salve, viu? Então, o que eu quero dizer, Leandro, sobre isso, o que eu quero dizer sobre isso é o seguinte, o Demolidor original do gibi, ele é cego. Portanto, o Demolidor que fez a luta, ele não podia ter os olhos mostrados. Então, foi criada essa ideia e ele conseguiu colocar essa máscara feita pela mãe do Silva, um dos grandes lutadores do Amazonas, e até hoje a gente guarda aqui, Leanderson. Cara, e o cinto do Demolidor? Quero ver esse cinturão aí, hein? Ah, rapaz, levanta aí, Edgar. É cheio de pincha. Você sabe o que é pincha? São moedas antigas. Vamos lá, Demolidor. Quando ele era magrinho, dava. Não, rapaz, não é que dá mesmo. Espera um pouquinho. Eu era muito mais magro do que agora, né? E o lutador... Espera um pouquinho. Segura o microfone aqui, fala no microfone. Olha, o lutador de quem nós ganhamos aqui, que é do Aquiles, o matador, está aqui, era 100 e poucos quilos. Então, na hora que eu coloquei, o cinturão, puf, caiu. No meio da... Se você prestar atenção nos detalhes, eu acho que você vai conseguir ver os detalhes, são moedas, aqui pelo que eu vejo, moedas estrangeiras, né, que estão fazendo. Foi feito aqui esse círculo central com o Aquiles, o matador, está escrito aqui, Aquiles matador, ele ganhou o cinto do Aquiles. Então está aqui, ele tirou o cinto do Aquiles, o matador. E junto com outras lutas, vamos lá, sente aí, Demolidor, senta. O troféu, o último troféu vencido pelo Demolidor. E daí você vê que é um estilo totalmente diferente, porque hoje em dia você não consegue mais um Demolidor. Mas esse não foi da luta, o Edgar. Dudu foi nas últimas lutas, como diz o exatamente, eu tenho a impressão que na penúltima luta se lutou também, houve uma disputa e eu ganhei essa taça aqui. Uma competição. Tem um detalhe, hein? O Demolidor nunca deu revanche para ninguém. Não. Lutou sempre com gente diferente. Sempre. E lutamos em Manaus. Qualquer pessoa que lutou fora, porque houveram muitas lutas fora, que algumas pessoas se identificavam como Demolidor, como Silva, não. Eu realmente, nenhuma luta foi realizada fora da zona de Manaus. Isso é muito claro. Inclusive vários dos lutadores daquela altura queriam que eu desse a taça e o cinturão para lutar, e eu disse, olha, lamentavelmente, isso é uma coisa que ganhou o Demolidor, em uma luta clara, concisa, isso é uma coisa muito particular. Leanderson, agora a gente fique perto dos macaquinhos, eu estou contigo. E o Papo com Lelê dessa sexta-feira está chegando ao fim, mas antes eu quero deixar o meu agradecimento aqui super especial ao senhor Edgar Monteiro de Paula Filho, nosso querido Demolidor. É uma honra enorme receber o senhor aqui no nosso programa. Também quero agradecer demais ao meu amigo Dudu, Eduardo Monteiro de Paula, essa lenda também do nosso jornalismo esportivo, que é o irmão do Demolidor. E Dudu, agora eu deixo contigo, aliás, eu deixo aí com vocês. Olha, muito obrigado, realmente é um momento muito especial e eu espero realmente poder, com essas informações,
colaborar para a nossa juventude, para o nosso esporte, para os nossos lutadores, no sentido de que alguns anos possamos ter outros demolidores. Por hoje é só, mas amanhã tem mais. Cara, que luxo poder terminar aí com o bordão do Dudu. E gostei demais do papo de hoje, pessoal. E se você gostou também, não esquece, hein? Se inscreve no nosso canal. Vem com a gente, porque aqui o esporte não para. E sexta-feira que vem a gente volta. Até lá!